Napoleão de Almeida, cara, eu tô tendo um prazer, assim, de conversar na estreia, nas primeiras entrevistas do canal aqui, com pessoas que sempre me trataram muito bem. O Mauro, conversei com o Mauro Miller, conversei contigo agora, como citei na entrevista com o Mauro, o falecido Rodrigo Rodrigues também me atendia, mesmo eu sendo quase ninguém. E, pô, é um prazerzaço te ter aqui, cara. E eu queria começar o seguinte, Napoleão, como é que era na escola? Não é um nome de criança, Napoleão. Mas assim, todo mundo é criança um dia, né, Luiz? Então, obrigado pelo convite aí. O Mauro, que você citou, é um amigo de muitos anos, trabalhamos juntos já. Rodrigo, infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu, mas eu discordo de você que você não é ninguém, porque todo mundo é alguém, todo mundo é alguém buscando aí um lugar ao sol, né? Cara, obviamente que quando a gente estudava a história da França, todo mundo olhava para trás, né? Eu sentava no fundão, então. Mas esses dias a minha filha, né, perguntou, papai, por que você se chama Napoleão, né? Aí eu expliquei que o meu bisavô, né, no caso o avô do avô dela, se chamava e ele quis prestar uma homenagem, né? Mas é engraçado porque as pessoas que crescem com você, que fazem parte do teu círculo familiar ali, para essas pessoas não é estranho, porque é um nome que você sempre ouviu. E no caso dela, alguém deve ter feito essa pergunta, né? Agora, eu assim, nunca me senti menos criança, não. Aliás, eu era bem espoleta, né? Eu sentava no fundão, jogava papel na cabeça dos colegas, aí só bobagem. Mas era um mau aluno ou não? Não, mas também não era nenhum gênio, né? Assim, passava ali nota 7, 8, essas coisas. Geralmente não que eu tenha visto alguém falar que era muito bom, mas geralmente quem vai para artes, geralmente não é um aluno nota 10, né? Então, não sei, eu acho que essa é uma discussão legal, Luiz, porque assim, esses dias mesmo a gente estava, já falei aqui, né, da minha filha, tenho também um garotinho, discutindo escola, né, o que seria um padrão de escola legal para as crianças. Hoje tem tanta discussão, né, como confiar no ensino que vão receber e tudo mais. E aí a gente, claro, tem que saber que matemática, língua portuguesa, física, química, essas coisas são importantes para o conhecimento geral. Mas eu acho que cada pessoa tem um nível de inteligência diferente, né? Muitas vezes o cara tem uma aptidão para uma coisa e desenvolve aquilo, ele tem um grau de compreensão daqueles assuntos, né? Ou seja, assim, se expressa bem, né? Então esse cara segue esse segmento. Aí o outro, que é bem tímido, você vai falar, pô, esse cara não é legal, mas ele é um excelente matemático, compenetrado e tal. E aí as pessoas elas têm diferentes graus de inteligência, né? Então, eu acho que essa questão de que vai para as artes, talvez naquela época em que todo mundo precisa estudar a mesma coisa, uma coisa muito prática ali, muito. Você precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever, precisa aprender a fazer o básico das contas, isso não tenha desenvolvido também nenhum prejuízo, né? Inclusive, eu jogo muito pôquer, aprendi a fazer conta depois de velho, porque aí você precisa fazer mesmo, né, a conta de cabeça rápida ali. Você aprendeu a mentir também, né? Porque poker, se você não souber mentir também. Isso a gente aprende desde pequeno, né? Napoleão, seguinte. Antes da gente começar a falar de esportes, da tua carreira e tal, eu amei o post que você fez no último dia 12. Somos de viés diferentes, mas neste momento concordamos na mesma coisa. A gente viu que, infelizmente, foi um fracasso. Né? Infelizmente, não sei se a nossa... Eu não sei quantos anos que você tem, desculpa? 42. É novo ainda. A nossa geração talvez tenha mais vontade de estar em casa com os filhos do que necessariamente de bater panela na rua, né? A nossa geração MTV ali. Sendo um fracasso o que aconteceu dia 12, não vai ter como escapar? Vai ter que ser um ou outro? Bom, eu acho que assim, esse é um assunto bem complexo, né? Ele envolve várias outras coisas aí. Primeiro que existiu, em dado momento, um certo empurrão de todo mundo que viu como foi mal conduzido o processo de condenação do ex-presidente Lula e do impeachment da Dilma Rousseff, né? Isso está sendo provado a cada dia que passa, porque os processos estão sendo extintos ou arquivados, né? A Dilma, por exemplo, foi considerada inocente das pedaladas, que é uma prática econômica que aconteceu com o FHC, com o Lula, com ela,
daí houve o impeachment, e depois aconteceu com o Temer e já com o Bolsonaro, de forma, aspas, legalizada. Quer dizer, foi um subterfúgio ali para tirar, e isso não quer dizer que o governo dela vinha sendo bom. São assuntos completamente distintos, né? Então, na época, eu dizia que o impeachment ali era um recall de marca. Votou-se em alguém que não estava com competência de gestão, mas você precisa respeitar a democracia. E quanto à condenação do Lula, está todo mundo vendo o que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Então, para onde ele foi, como foi aquela jogada, e acho que muita gente despertou para isso. Mas, em dado momento, esse pessoal foi todo empurrado, como se fizesse parte de um raciocínio único do Partido dos Trabalhadores, né? Do qual eu não sou filiado, não faço parte, e devo dizer que votei 2 vezes na história, na reeleição do presidente Lula, 2006, né? Porque havia sido um bom governo, depois não votei em 2010 na Dilma, queria fazer uma troca, e em 14 também não votei, estava aqui em São Paulo, voltei a votar agora no Haddad, por saber quem era o Jair Bolsonaro, 30 anos como deputado e pouquíssima contribuição ao país. Estou fazendo essa introdução... Desculpa te interromper só. Claro, à vontade. Mas na primeira eleição do Lula e na primeira eleição da Dilma, foi porque não era simpático à ideia ou porque simplesmente não gostava? Não, eu acho que na primeira eleição do Lula havia um bom cenário político brasileiro com o FHC, e eu achei que talvez a melhor opção ali à época era o Serra, né? E na segunda eu também. Na verdade, assim, eu acho que recentemente o PSDB, enquanto ele teve ali o Mário Covas e o FHC bem ativos, ele foi um partido que ele tinha muita similaridade com essa questão social, e que é isso que muita gente tem dificuldade em compreender, que eu vejo que a esquerda brasileira se preocupa muito mais com aspectos educacionais, de divisão de renda, de oportunidades. O governo do PT, nesse aspecto, ele é imbatível estatisticamente, né? Você pode ver aí, mas o PSDB sempre teve esse viés social, até recentemente, quando começou a migrar alguns dos seus quadros, né? Hoje a gente sabe muito bem quem é o Aécio Neves, mas, enfim, nunca me convenceu, por isso não votaria nele de forma alguma, né? Agora, esse quadro todo, ele dividiu muito, como se o PT fosse a única alternativa de esquerda. Estou fazendo essa introdução toda para a gente compreender os movimentos do dia 12, porque, primeiro, se existe uma oposição orgânica no Brasil desde a época dos militares, gostem ou não, o Partido dos Trabalhadores, o PT. E faz muito bem, né? Porque como organicamente o PT é fantástico. Ele foi conduzido assim. Acho que como governo ele tem um legado importante. Agora tudo tem assim ciclos, né? E havia, eu penso que se não houvesse o impeachment da Dilma, provavelmente o cenário político brasileiro, que desde 2014, quando o Aécio Neves não aceita a derrota nas urnas, mobiliza o Congresso e trava o governo, e aí vem o impeachment, se ela terminasse o governo, como terminaria o governo Dilma? Havia uma crise econômica chegando, né, que perto da de hoje é risível, mas para o que o Brasil vivia, né, de ter um gráfico de ascensão, estagnação, ia começar a cair, provavelmente ela perderia, ou o PT perderia as eleições para um candidato que tivesse algo mais a contribuir. Talvez fosse o Geraldo Alckmin. Não posso afirmar com segurança, mas seria uma das opções. Ele, Ciro Gomes, enfim, outros caras que tinha. A partir dali, do nascedouro do antipetismo filosófico, né, criou-se uma comunidade apolítica. E essa coisa do nem não me convence por isso. Né? Porque assim, você não pode ser apolítico, você não pode fugir dos debates, das discussões. Alguém vai presidir o Brasil. O Bolsonaro entra nesse vácuo político, ele acaba entrando ali e convencendo muita gente. Eu hoje vejo os eleitores, né, de 3 formas: aqueles que de maneira incauta não o conheciam, mesmo sendo deputado há 30 anos, e a verdade é que a gente não conhece todos os deputados, então caíram naquele discurso, né? Havia os beneficiários que sabiam bem qual era o projeto, que é esse que a gente está vendo aí, esses que fomentam e fomentaram à época. Que foram dia 7 na rua, né? Exato, a indústria de fake news, né? E também existe, a gente não pode negar, todos aqueles que sabiam que ele era misógino, homofóbico, racista, tudo que ele apresentou em todos esses anos, favorável à tortura, favorável à ditadura, né? E que concordam com isso. Né? E a democracia tem essa beleza de permitir que essas pessoas, que de caráter
torto aí estão, possam se manifestar. Se fosse o contrário, uma ditadura, e desagradasse, né? Porque ditadura é ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. A Arábia Saudita tem de direita, a Venezuela tem de esquerda, né? E se você vai na contramão do que aquilo que o líder ditador pensa, você vai preso ou vai ser assassinado. Então, essas pessoas embarcaram nisso. Quando a gente chega no dia 12, existe uma cisão daqueles que não entendem que hoje, liderando as pesquisas, o ex-presidente Lula é uma força e que ele tem uma adesão histórica do PT de 30% do eleitorado, né? E que, claro, estão arrependidos de se juntarem a Bolsonaro na eleição passada e buscam ainda se achar. Eu achei claro que, numericamente, né, fala-se que aqui em São Paulo havia cerca de 140 mil pessoas no dia 7, né? É um número que eu considero altíssimo pelo que é o governo Bolsonaro, o que mostra a adesão, né, que ele ainda tem aí de 25% de aprovação, por aí, mas 6 mil pessoas no dia 12. É baixo? Claro que é. Mas esse movimento dos arrependidos e dos opositores que não são organicamente juntos ao PT e que, puxa, não quero me juntar lá aos movimentos sociais de sindicatos, né, CUT, CGT, essas coisas, ele é significativo porque ele começou. Né? Essas arestas elas precisam ser aparadas por todos aqueles que compreendem que, noves fora os problemas de gestão que o Bolsonaro possa ter, que Dilma teve, que qualquer presidente possa ter, quando há uma ameaça clara, como houve no dia 7, de fechamento de Congresso, de desobediência civil, isso está acima dessas questões partidárias. É por isso que, nessa postagem que você se referiu, eu falei, olha, ok, eu sempre preferi a esquerda no Brasil à direita brasileira, pelos motivos que apresentei antes, né? Okay. Relação social, preocupação social e tudo mais. Mas, nesse momento, a gente tem um cara que está há anos falando e que está hoje empossado, dizendo que ele pretende fechar Congresso, que tem seus problemas, claro que tem, né? Fechar Supremo, que também tem seus problemas, mas isso não é do jogo democrático. Né? E aí, muita gente vai pensar assim, mas os caras estão errando lá. Ok, é verdade que você pode discutir minúcias do processo, mas você não pode fechar. Primeiro, porque eu não concordo que esse cara seja o responsável por fechar e por assumir por tudo que ele representa, né? Por assumir uma liderança. Ele não é uma liderança boa. Começa por aí. Está aí a pandemia para nos mostrar. Segundo, que se você fizer um comparativo rápido, né? Não, porque o Lula é um radical e tudo mais, e aqui vai soar como defesa, mas é para as pessoas pensarem, né? Gostem ou não, ele se submeteu a todo o rito do judiciário. Ficou preso aí em Curitiba por 2 anos, entrou com recurso, o recurso foi apreciado, saiu. O Bolsonaro, na primeira sinalização de que ele pode ser ele e os filhos investigados, ele ameaça fechar o Congresso. Então, há uma diferença muito grande entre os lados. Por isso que é difícil você argumentar que vá, mas você precisa entender que esse cara é um risco. Da outra parte, a esquerda lulista, a esquerda orgânica, ela entende, por sua vez, que ela é grande o suficiente para tocar. Eu não vejo assim. Eu acho que se fosse assim, o Haddad era o presidente da República. Né? Então, falta um pouco isso. Mas eu acho que, mesmo sendo pequeno, foi um estopim de uma convergência de um raciocínio que vem acontecendo e por isso que eu vejo importância no movimento. Qual que seria a chapa para você, como eleitor, tá? Não pensando no geral, qual seria a chapa perfeita para ter pelo menos para a gente olhar na urna e falar assim, puta, pelo menos eu tenho para onde escapar. Qual que seria a chapa perfeita? Dos nomes que estão aí, dos nomes que não estão mais. Aí eu cito, por exemplo, o nome que não vai estar mais, mas só que foi colocado como tal, que é o caso do Luciano Huck. Qual que seria uma chapa ideal, você acha? Assim? Ô Luiz, eu não vejo política já há muito tempo assim. Eu vou começar respondendo por chapa, mas não do jeito que você imagina que eu possa responder ou que as pessoas possam imaginar. Vejam vocês o seguinte, gostemos ou não, 56 milhões de votos para o Jair Bolsonaro. Ganhou, né? Mas, acima de tudo, elegeu a maior parte da bancada na Câmara e no Senado. Até por isso que o impeachment não vai para frente, né? Eles não vão desgastar o Congresso a isso, né? Eu tenho alguma dúvida se ainda não vai para frente, mas pode ser que não vá mesmo por uma série de outras questões. Agora, o fato é que ele entrou com uma aprovação
de urna grande, cerca de 60% dos votos válidos, que dá aí 25%, 30% da população brasileira, são coisas diferentes, né? Mas respaldado pelas urnas e com maioria no Congresso. E não fez nada. A gestão péssima. Agora, se você fala em chapa, né, você precisa ter essa adesão. Então não adianta você querer que eu fale aqui algum nome presidenciável que não tenha suporte de deputados e senadores. Começa por aí. Então, uma chapa, todo, né? Você tem que pensar no todo. Depois, eu acho que a gente também pensa muito em nome. A política brasileira, veja, da mesma forma que a única oposição orgânica desde o tempo da ditadura é o PT, essa figura se confunde muito com o Lula. Porque o Lula era o líder sindical, que brigou com os militares, que foi preso injustamente nos anos 70, depois foi solto, e que foi a palanque em São Paulo, imobilizar a classe e tudo mais, etc. E depois perdeu uma eleição para prefeito. Então, porque acaba sendo essa questão orgânica, né? E quando ele morrer, ou quando, se eventualmente, o que eu duvido muito, ele resolver não ser candidato, o que acontece? Onde estão os conceitos brasileiros? Será que a direita brasileira ela se resume ao cara que acha que mulher tem que cuidar de filho e que pobre não pode ir para a universidade, porque a universidade não é para todos? Esse é o conceito de direita? Será que o conservadorismo brasileiro se aplica mesmo a um cara como é Jair Bolsonaro, que trocou de religião inúmeras vezes e está no seu terceiro casamento? Isso é conservadorismo mesmo? Então, assim, será que a gente não rotula tudo de uma forma muito barata aos personagens? Né? Não é hora da gente começar a discutir política pública, como por exemplo, o quanto pode nos ajudar no aspecto de segurança pública você ter um pagamento de bolsa, como foi instituído ainda no governo FHC e depois seguiu no PT, para que a criança que não tem as mesmas oportunidades que, felizmente, para mim, os meus filhos têm, vá à escola ao invés de ficar na rua? Será que, quando a gente fala em legalização das drogas, é necessário colocar, e eu não uso, mas, enfim, também nada contra, é só pegar exemplos. Muito se falou no Uruguai em relação à maconha, mas os americanos hoje, né, Califórnia, Colorado, enfim, legalizaram e tem arrecadação de impostos alta, que isso é convertido em benefício à população. O quanto o tráfico, a ilegalidade do tráfico atrapalha, incentiva a criminalidade, porque nós não podemos ser hipócritas em entender que se alguém planta, é porque alguém vai comprar. Né? Você não vê produção de algo que não vai ter saída, não vai ter venda. Então, essas discussões, elas precisam acontecer de uma forma apartidária, né? Porque sem que a gente rotule uma pessoa, que chapa é essa? Em quem eu vou votar? Naquele que me demonstrar uma preocupação de equilíbrio social, né, com distribuição de renda, com geração de empregos, né, de investimento em educação e saúde, que foram congelados desde 2018, né, hipocritamente, numa mentira, como se o país não tivesse dinheiro, e jorrando dinheiro para a emenda parlamentar. Quer dizer, não tem dinheiro? Que história é essa? Isso estoura no pobre. Que reveja as relações trabalhistas, porque o trabalhador é a ponta mais fraca, e eu, francamente, tenho dúvida se a esquerda vai mexer nisso agora, porque se ela voltar ao poder, isso pode causar algum tipo de estremecimento com aqueles que vão tentar mercado, aceitar, né? É o popular mercado, né? Quanta gente apoiou o Bolsonaro apostando no mercado? Olha onde está o dólar, olha onde está a bolsa, né? Então, tem a pandemia, que é um assunto que mereceria entrar mais especificamente, mas só o caso das vacinas, a CPI está aí para mostrar o quão criminosa foi a condução desse governo na pandemia. Então, é mais complexo, né, acontecer. Agora, eu acho que as pessoas precisam criar essa identidade. Tudo que eu falei aqui pode chocar alguém que está ouvindo, porque pensa ao contrário. Ok, sem problema, Luiz. A pessoa pensa de uma forma oposta. Eu acho que política, por exemplo, que você vai discutir assim, privatiza ou não os Correios. Isso é uma discussão política, né? Discussão de caráter, de gênero, de preconceito é outra história. Mas, assim, o importante é que a pessoa tenha consciência de que eu concordo com isso, eu acho que isso é o melhor para mim, para a comunidade, para o Brasil,
e aí eu vou procurar esse candidato. Infelizmente, não é isso que acontece. As pessoas buscam símbolos, messias, a quem é a bola da vez? Puxa, nem Lula, nem Bolsonaro, quem pode ser então? Não vai acontecer, não vai acontecer. E acharam o Messias, né? Literalmente, né? No nome, né? Procuraram tanto que acharam o Messias. A Bíblia já alertava sobre os falsos profetas, né? Então... Pô, Curitiba é muito diferente de São Paulo? Sim e não, cara. Sim e não. Eu acho assim, aqui, essas coisas, eu estou há uma década já aqui, né? Então, muito se fala, o curitibano é fechado, ele não faz a mesma. Mentira, mentira. Ou pelo menos assim, o paulista é igual, entende? São cidades grandes e que você tem uma rotina. Talvez eu nunca vivi em Salvador, me fala muito bem de Belo Horizonte nesse sentido, né? De que você é acolhido rapidamente. Mas eu sei que o curitibano ele é muito fiel. Se ele é teu amigo, ele é teu amigo, cara. Ele não vai te largar em hipótese alguma. Talvez ele não te dê bom dia no elevador, no mercado, isso existe. Mas São Paulo não é tão diferente nesse aspecto, né? Eu acho que o paulistano ele é muito parecido com o curitibano nisso, numa certa defesa, uma coisa, poxa, não, né, será que eu posso aqui? Será que o Luiz é confiável? Então isso existe. Agora, essa é a parte que não são diferentes, né, que tem essa relação. Agora, em termos de cidade, é outro universo. Eu acho que todo brasileiro deveria morar em São Paulo um ano da vida, os curitibanos mais ainda, né, porque a gente tem uma imagem de viver numa cidade completa, perfeita, e não é bem assim, né? Se você sai do núcleo Batel, né, se você vai andar por SIC, vai andar por Tatuquara, vai andar por Sítio Cercado, aí é outra Curitiba, é Curitiba que não aparece na propaganda da prefeitura. Né? Então, e São Paulo ele é isso de uma forma mais rápida e mais violenta. Violenta não no sentido... Bom, também, porque é uma agressão ao lado de Paraisópolis está o Morumbi, que é um bairro riquíssimo. Então, você tem uma das maiores favelas da América Latina, miséria, eu já entrei lá. Pessoal milionário. Do lado do pessoal milionário. Já entrei. Paraisópolis é uma mini cidade, cara. Você tem lojas americanas, você tem Magazine Luiza, tudo dentro daquele universo de favela brasileira que é recortado. Uma casa que é improvisada aqui, um puxadinho ali e tal, e do lado mansões gigantescas. Mansões, espaço, apartamento de 400 metros quadrados, com piscina, que moram, às vezes, um casal, entendeu? E crianças empilhadas morando. Falava-se em isolamento social, né? Necessário, importante. Agora, é outra realidade, né, impraticável, né? Uma família que mora numa casa de 30 metros quadrados, né, improvisada, com 12 pessoas, idosos e crianças, vai fazer que tipo de isolamento? Então, é muito complicado. Então, essa coisa... E São Paulo tem gente do Brasil inteiro, coisa que, infelizmente, Curitiba não tem. Então, você convive com outras tribos e passa a entendê-las. Você passa a perceber, né, quem constrói aqui. Além de tudo, claro, aí a questão financeira, né? Porque, assim, Brasília pode ser a capital política, e né, do país, mas a capital econômica é São Paulo. Então, as decisões acontecem aqui, os debates acontecem aqui. Então, essas diferenças existem, sim. Como artista, como narrador, como jornalista, eu falo artista porque, no geral, hoje em dia... Você é minha avó. Todo mundo é artista, né? Você vê um salto gigantesco ou você apenas melhorou de quando você apresentava aqui na Band e foi para aí? Em que sentido você diz qualificação técnica? Porque, eu lembro de te ver na Band. Como é que era o nome? Era Esporte Total? Não, aí era o Jogo Aberto Paraná. Jogo Aberto Paraná. Já era? Já. Naquele estúdio meio verde, né? Isso. Eu fiz o Esporte Total, mas em Campinas. Pouca gente sabe que eu passei por lá por 2 meses, um pouco antes de voltar para Curitiba, porque eu sou natural de Curitiba, mas enfim. Aí já era Jogo Aberto. Eu digo assim, porque eu lembro de te ver no Jogo Aberto Paraná, e aí, do nada, eu te vejo na Band. Eu sei que você ficou um tempo escrevendo, né? E do nada eu te vejo apresentando. Eu falei, cara, é o mesmo cara apresentando com a mesma qualidade. Quando eu digo salto, assim, porque você pula de apresentador e vai para narrador. E daí eu tô te ouvindo na Band, aqui, e eu não sabia que era você. Até o momento que alguém faz a vinhetinha e fala, caralho, ele tá narrando bem pra cacete. Obrigado. Esse salto que eu queria saber, assim, a ida para São Paulo melhorou muito a sua qualidade como profissional?
Cara, não existem saltos, tá? O que existe é uma construção. Você falou uma coisa bem interessante aí, o público paranaense lembra pouco que eu narrava aí em Curitiba, porque a gente falou do Mauro, né? Eu trabalhei com o Mauro na 91 Rock. Não sei se você gosta de rock, mas eu gosto, né? Eu tenho violão, guitarra aqui atrás de mim e tal. E a gente faz um convite, veja o meu canal, chama Soul Sound, é um canal de música, de rock principalmente. Veja lá. Vamos lá, manda. Eu conheço bastante coisa aí, porque eu cresci aí, sei, mas enfim. A gente comandou um projeto ali que em dado momento foi muito bem, chegou a incomodar a Transamérica, que é líder de audiência, e a Banda B, né? Com outro estilo, mas a gente estava numa frequência FM, era eu, o Mauro, Marcelo Júnior, a Lara Mota, o Léo, que recentemente estava, acho que toca ainda a rádio do Coxa, depois o César Júnior, que está lá também, Tite Barros, enfim, é uma equipe bacana, bem valorosa, né? O Mauro Ribas, que é aí jogador, enfim. E a gente fez isso, mas era terceiro lugar, quarto em audiência, né? Não tinha essa projeção. E como eu escrevia muito para a Gazeta do Povo, depois aqui também para o UOL, e apresentava, as pessoas não viam assim. Agora, eu comecei a carreira como narrador em 2002 na Rádio Globo, em Curitiba, na equipe do Hidalgo, né, o capitão Hidalgo. Ele me lançou, aí depois eu passei pelo SBT, mas como apresentador, fui fazendo um pouco de cada coisa. E essa construção, ela vem já muito, e ela segue. Antes de eu falar contigo, eu estava aqui estudando, tenho jogos no final de semana, eu vou mostrar, cadê aqui o meu aparelhinho? Isso aqui é um aparelho de exercício vocal, né? Você vai fazendo para ganhar respiração, faço inalação o tempo todo, para hidratar. O tempo tá e até porque você narra jogo atrás de jogo, né? Você narrou o Atlético e... Cara, não foi ontem. Você narrou um jogo do Furacão no final de semana. Eu vi pelo Brasileirão Play. Isso. Errado? Não, e daí, tá, América Mineiro. Aí eu te ouvi na rádio. Fazendo Santos. Meu Deus do céu, mas que voz esse homem tem? Como é que tira a voz? Não tira, cara. Tem que, assim, aí é aquela história, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas você não vê os tombos que eu levo, né? Hoje, para a gente se manter por aqui, né, numa carreira que está ainda tentando achar um espacinho, você tem que fazer de tudo um pouco. Então, você vai para a TV gringa, né, o Brasileirão Play, aí você volta para a rádio e depois vai fazer jornal. Aí, domingo de manhã, eu fiz o Russo no Band Esportes, eu fiz Flamengo e Palmeiras também para fora do Brasil, quer dizer, é uma loucura. Sábado eu estou com o Palmeiras, devo estar num jogo que interessa muito ao Paraná Clube, que é o jogo do São José, né, Oeste de São José, que já foi, né? É muito difícil. Até eu ia escrever alguma coisa sobre isso, mas dei uma segurada, porque pode ser que funcione, cara, pode ser que dê, entendeu? Então, também não estou muito esperançoso, mas enfim. Né, até porque a situação é mais grave do que só ganhar esses dois jogos e torcer para o São José perder os dois, mas enfim. E a gente vai trabalhando, cara, vai buscando espaço. Eu acho que o que mudou em São Paulo e recentemente ainda foram as oportunidades, né? Então, assim, eu fiz 3 Olimpíadas, na última transmiti o Jogo do Brasil, isso foi muito legal, a final, né? Porque, assim, no futuro, quando forem procurar as referências desse bicampeonato olímpico do Brasil, são 3 vozes, né? O Galvão, esse indiscutível, o Villani, que é muito bom, né? É uma grande aposta aí da Globo para o futuro, e a minha. Então eu estou lá, de enxerido no meio dos caras, né? Aparecendo ali. E recentemente, Libertadores, Copa Sul-Americana, que apareceu para mim na Comebol TV, tudo isso é muito legal. Então passa a repercutir mais, né? Passa a interagir. E a Rádio Band News é nacional, então o cara me ouve aí, me ouve em Fortaleza, tal, isso também acaba crescendo. São tijolinhos, viu, Luiz, que você vai colocando aí para seguir na caminhada. Hoje, narrar é o que você mais gosta de fazer? Ou o Napoleão lá de trás imaginava estar hoje, tipo, fazendo outra coisa, escrevendo, apresentando? Hoje narrar é o que você almejou? Sim. Ainda que eu gosto de fazer tudo que eu faço. Daqui a pouquinho eu vou lá para o Band Esportes fazer o jornal que a gente tem, das 7, 7h30, comentar também
da rodada da Copa do Brasil. Ontem teve jogo, hoje tem também e tal. Mas eu me preparei, me programei muito para isso. E nisso eu tenho que te dizer que eu tenho sorte, porque não é todo mundo que consegue. Nada, isso é bom pra cacete, Napoleão. Pelo amor de Deus. Não, mas, cara, você precisa ter uma série de convergência de coisas. Quem tem sorte, Napoleão, é João Vicente Castro atuando. Isso tem sorte. Você é bom pra caramba. Eu nem vou deixar você continuar a sua resposta. Você é bom pra caramba. Não à toa, você é uma das 3 vozes ao lado do maior de todos, da maior promessa da Globo. Porra, você tá ali. Mas a sorte é você ter a chance, entende? Isso precisa. Se a porta não abrir, cara, tem um monte de gente talentosa aí que não teve as oportunidades que eu tive, que poderia estar muito melhor. Então, é isso que eu chamo de sorte. E ainda bem, até hoje eu tive. Pô, chegou aqui 30 minutos, rapidinho. Vou fazer um quadro aqui. Aquele quadro de entrevista, sabe? Bora. Mas eu inventei, copiei de alguém, mas vou fazer de 0 a 10. Eu falo o nome, você dá uma nota de 0 a 10 e também, se quiser se abster, fique tranquilo e pode fazer um comentário, tá bom? De 0 a 10, Napo, a imprensa curitibana hoje. Dou 8, tá? E rapidamente digo porque muita gente talentosa, muita gente esforçada, muita gente nova aparecendo, trabalhando, né? Estou falando de esporte, tá? Que é o que eu mais acompanho aí, né? E acho que precisa abrir porta para essa turma nova chegar, e só não dou 10, justamente porque tem muita gente que ainda trava o crescimento de gente boa que está aí buscando fazer coisa nova. A qualidade do futebol brasileiro? Cara, nota 4. Vai, 5, porque o nacional tá ruim, mas a produção ainda é boa, né? Assim, a gente ainda tem pé de obra, como se diz por aqui. Galvão Bueno. Nota 10. Esse é o maior de todos. Ele, o Luciano e o Silvio são os 3 maiores. Onde que o Silvio Luiz está? Tava na Rede TV, acho que ainda está com contrato, mas eles estão sem eventos, né? Tá. Lula. Lula eu vou dar nota 7, porque estatisticamente é o melhor presidente que o Brasil já teve, podia ser ainda melhor, errou pra caramba, né? Precisa fazer o meia-culpa dele, mas acho que a gente também precisa tirar um pouco essa nuvem da frente de que ele é um demônio. Não é. Ele é um político como tantos outros que o Brasil teve, com escândalos, denúncias, respondeu na justiça a essas denúncias e tem um legado que daqui a 30 anos talvez a gente reconheça um pouco mais. Mas 7 acho que tá bom. Passaria de ano aí após uma prova de recuperação. Neymar. Cara, o Neymar nota 7 também. Vou seguir nesse espírito. Ele é talentosíssimo, né? É um jogador espetacular, tem os problemas dele extra-campo, que não nos dizem respeito na maior parte das vezes, exceto quando envolve, por exemplo, a Receita Federal. Vejo um amadurecimento lento, que também não me diz respeito. Gostaria que ele desse melhores exemplos, mas esse é um problema dele, né? A criançada adora ver ele jogando, já adorou mais, né? Acho que ele vai encerrar a carreira, cara, sendo menos do que poderia ser. Mas vai ser bem grandão ainda, viu? Ainda vai ser bem grandão. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz pro Mauro. Você acha que ele vai ganhar uma Copa do Mundo? Eu acho que ele pode ganhar uma Copa do Mundo. A partir do momento que tiver consciência que futebol é coletivo e ele tem adquirido essa consciência, né? Talvez uns 2 anos atrás eu desse nota 3 para ele. Estou dando 7 porque percebo que ele tem, piorou, na seleção, pelo menos, se integrado ao grupo, né? No PSG você vê que a turma elogia, não imprensa. Você vê Di Maria falar bem, então isso é importante. Né? Até na treta lá do jogo Brasil e Argentina, eles estavam ali trocando uma ideia maneira, não houve confusão nem nada, né? Entre ele, o Paredes, o Messi e tal, né? Essa coisa do drible gratuito, ele já melhorou. E eu acho que o Brasil, cara, vai para 22 com chance de ser campeão. Sempre tem, porque tem talento, né? Então, o time, o Tite joga um futebol pragmático. O Brasil está aí invicto nas eliminatórias. Perdeu a Copa, perdeu. O Renan falhou no lance. Beleza, podia ter ganho também. Então, eu acho que vai com chances de ganhar a Copa. Se não ganhar essa, aí fica difícil. Jair Messias Bolsonaro. Essa eu dou 0. Dou 0 porque é um cara que caiu de paraquedas onde ele está, né? E que basta olhar a contribuição dele em 30 anos de vida pública antes de ser presidente, mas basicamente é pela conduta pessoal, né? Na presidência, nada. Daqui a 30 anos nós vamos olhar o que aconteceu de bom no governo Bolsonaro. Nada.
Nada. Você não vai dizer nada de bom. Não teve um avanço. Teve retrocesso na educação, teve retrocesso gravíssimo na saúde, no meio ambiente. Tem muita coisa que a gente não percebe de educação que está acontecendo aí, hein? Com troca de reitoria, com os ministros alucinados que passaram por lá e seguem, né? Então, assim, economia um desastre. Apostou-se no Paulo Guedes. O que está acontecendo aí? Só está faturando quem bancou, tá? E é por isso que não saiu ainda. Band Esportes. Adoro, minha casa, né? Nota 10 para o Band Esportes. Minha casa aqui, liberdade de falar o que penso, oportunidade boa de trabalho, nota 10. Queria muito estar num jantar que o teu chefe tava. Puta merda, hein? Eles devem ter comido uma comida árabe maravilhosa. Puta, eu adoro comida árabe, né? Isso aí não é chefe, é dono, é diferente. Então. Não tem muito contato, né? Não tem como ter muito contato. Zero. Dapo, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Uma honra te ter aqui. Espero que a gente se cruze muito por essa vida ainda. De novo, sou muito seu fã, acompanho sempre, mesmo que distante, seja na rádio, seja no Band Esportes, agora nos aplicativos em geral. Muito obrigado, meu rei. Valeu, viu? Ô, Luiz, faz tempo que a gente estava namorando essa possibilidade aí. Gostei muito, cara. Papo direto, franco, perguntando tudo aí, né? Não estou aqui para agradar todo mundo, não é essa a minha intenção. A minha intenção principal é fazer a turma pensar, mesmo que discorde de mim. Então, fazer pensar é o que eu gosto, né, nesses contatos. E obrigado você pela oportunidade. Galera, é isso aí. A gente volta a qualquer momento aqui no canal. Tamo junto, um abraço.